Pessoa disse: o homem sonha, a obra nasce. É esse sonho para que vos convido. Quero convosco sonhar o futuro. Sonhar o futuro possível, alargado à medida da nossa esperança, da nossa fé, do nosso esforço e capacidade de realização, para que a obra possa nascer e crescer tal como nós a sonhamos. Peço-lhes que sonhem comigo um mundo de paz. Sonhamos um futuro melhor, mas sonhamos, sobretudo, um Portugal melhor. Sonho com uma casa adequada para cada família, um ordenado ao menos suficiente para todos os que trabalham, um leque salarial socialmente mais justo e psicologicamente estimulante, a tranquilidade que deriva da segurança na doença, no desemprego, na invalidez, na velhice, no desamparo. Sonho com a garantia para as novas gerações de que cada criança poderá obter uma preparação escolar e profissional em direta proporcionalidade com as suas capacidades. A nossa primeira etapa é um sonho concreto, para o qual apontamos com insofrida impaciência, por maior que seja o esforço exigido ao meu governo, ao nosso partido, a todos os portugueses envolvidos nesta grande arrancada para o desenvolvimento. Um partido é um serviço à pátria, lembrou Alberto João Jardim no 13º Congresso que teve lugar em Lisboa. Somente com trabalho, imaginação criadora, firmeza nas convicções, respeito pelas diferenças, é possível viver a política. O Partido Social Democrata reencontrou em 1985, no Congresso da Figueira da Foz, a razão que lhe deu vida e fez dele o grande partido que é. O partido ao serviço de um povo que se quer livre e feliz. Esse reencontro com as necessidades reais dos portugueses trouxe-lhe as vitórias eleitorais que se conhecem, mas trouxe ainda, cada vez mais, uma alargada esperança no governo social-democrata de Cavaco Silva e um respeito cada vez maior, bem como a confiança dos portugueses em todos os quadrantes sociais. Um povo só é feliz quando atingir uma base razoável no campo material. Se sente seguro de si próprio, orgulhoso do país a que pertence, identificado com a imagem nacional, confiante no governo que elegeu para orientar o seu rumo. Sabemos que nem só de pão vive o homem. Sabemos também que não pode viver sem pão, porque pão e fé, e nós acrescentamos também esperança e amor entre os homens, são os ingredientes necessários para que todos possamos se ingrar na vida rumo ao futuro com confiança e alegria. Trabalho, organização, procura incessante de novos métodos, de novas ideias. Este é o espírito que anima hoje o Partido Social Democrata. Liberdade, democracia, justiça, trabalho e progresso. O programa do PSD. Um programa transparente. A social-democracia é o meio de devolver a Portugal o lugar na história das nações que lhe pertence. Aos séculos do passado, juntar os séculos do futuro. O 13º Congresso do Partido Social Democrata mostrou bem o estado de espírito dos militantes e simpatizantes do PSD. Conhecer os problemas do povo português, procurar as soluções para os resolver, vontade de executar. Trocar experiências, afinar instrumentos de trabalho político, alargar o debate de ideias. Foi esta a história deste Congresso. Este é o único modo de o PSD
continuar a ser o partido liderante do povo português. Devemos encarar o futuro com os olhos bem abertos, pensando no grande partido que somos. Sá Carneiro fundou-o e deu a vida por ele, tal como muitos outros. Viver com os olhos abertos obriga a memória. Memória ativa, a que faz do luto e da perda força. É preciso dar como eles deram, sem olhar a esforços ou a recompensas. É preciso amar Portugal com o mesmo intenso e desprendido amor. Dele se poderá dizer que deu de si próprio até ao limite das suas possibilidades e talvez para além das suas forças. Dele se dirá sempre que o partido muito lhe deve, que o país muito lhe deve e que não será esquecido. É a hora de cumprir um projeto, o nosso projeto, mas colocando sempre em primeiro lugar a nossa pátria. A organização do partido constituiu uma das preocupações fundamentais deste Congresso do PSD. Torná-lo apto a responder sem hesitações aos desafios e às lutas futuras. Integrar sem falhas a participação ativa do quadro cada vez mais alargado dos seus militantes. Estabelece-se um processo mais rigoroso e transparente para a admissão e readmissão de militantes. E fazer ouvir todo o Portugal, as aldeias e as cidades, o continente e as regiões autónomas, as comunidades dispersas pelo mundo. Onde as perspectivas são largas, onde a solidão é grande. A cultura e a educação são o garante da modernidade. Modernidade que é a grande questão que os portugueses têm consigo próprio. Trazer para o nosso presente a vocação ecuménica, a abertura e o diálogo, que são o sinal dos tempos modernos. O partido é uma forma de serviço à pátria. Somos o maior partido português e o partido mais português. Temos de dar tudo de quanto somos capazes para governar o país. Essa é a prioridade. Esse é o nosso objetivo principal. Se o governo é nosso e se o governo é de todos os portugueses e tem o apoio da esmagadora maioria dos portugueses, então a nossa responsabilidade é acrescida. A nossa responsabilidade como PSD deve ser em todas as frentes, na frente parlamentar, na frente sindical, na frente das escolas, em todo o sítio, até nos cafés e nas ruas, onde houver um militante e um simpatizante social-democrata, deve ser feito um elo de solidariedade, uma cadeia de apoio ao governo do professor Cavaco Silva, que é verdadeiramente um governo patriótico e nacional. É preciso aprofundar e atualizar os valores da liberdade, igualdade e da solidariedade e encontrar novas propostas políticas para dar corpo aos novos valores que constituem parte integrante da social-democracia moderna, ou seja, a participação, a felicidade e o ambiente. Os principais objetivos parecem-me ser três. O primeiro, a estabilidade política, ainda que com valor instrumental. O segundo, a reafirmação do partido como social-democrata. A terceira, a modernização, o progresso e o desenvolvimento da sociedade portuguesa. O PSD da vida nacional é, em primeiro lugar, o liderante de um bloco histórico, social, cultural e político. Professor Aníbal Cavaco Silva continua a ser aquilo que tem sido até hoje. Continua a governar como tem governado até agora. Continua a dar ao país a imagem de autoridade democrática, de força na governação,
de firmeza na condução dos trabalhos, na consecução de objetivos para a resolução dos problemas primários do povo português, porque se assim for, nós não seremos apenas o partido português mais votado neste momento com 30%, mas seremos o partido político português com uma maioria absoluta. O PSD aceitou este desafio. Não dividir pelo acessório, mas unir na vontade de solucionar o principal. Resolver as enormes dificuldades dos portugueses para o bem de Portugal. As promessas eleitorais estão a ser cumpridas. E os portugueses acreditam no PSD. Hoje somos um partido responsável em que os portugueses acreditam plenamente. Temos de cumprir um projeto. Vamos cumprir um projeto. Não para o PSD, mas para Portugal e para os portugueses. Porque acima do partido em que lutamos pelos nossos ideais, está e estará sempre a nossa terra. A nossa terra onde queremos ver crescer o caminho da verdade. A verdade nas escolas, onde os nossos filhos e os nossos netos aprendam a ser homens justos, dignos e honestos, ao mesmo tempo que aprendem a ler, a escrever e a contar. A verdade dos nossos idosos a viverem com conforto e carinho o tempo de descansar. A verdade da nossa juventude, com esperança de uma vida honesta e trabalhadora, e não o desespero da droga e da marginalidade. Há muito a fazer. Que isso não seja razão para desistir, mas estímulo para avançar. Diz o nosso povo: dos fracos não reza a história. Sejamos então fortes para sermos dignos da história que todos, como povo, estamos a escrever. Porque essa história é o futuro dos nossos jovens, mas tem de ser já o presente de todos nós. Temos pressa. Temos pressa porque há tantos de nós que já não podem esperar mais. Quem espera, desespera. E desesperam os que vivem ainda em condições subhumanas, em bairros da lata, que temos de fazer desaparecer. E desesperam os que querem trabalhar e não encontram onde empregar as suas capacidades. Eu disse há um ano, na Figueira da Foz: para mim, a política sem convicção e sem um certo prazer do risco e do desafio é uma chatice. A política sem moral é uma vergonha. Este ano que passou não foi de chatice para o PSD. Lutemos para que a moral seja uma constante da nossa vida pública. Temos de cumprir um projeto. Um projeto que nos dê de novo o orgulho de dizer: sou português. Pertenço aos portugueses que no século XX ousam o desafio do futuro para vencer. Queremos paz, pão e liberdade. Mas queremos também a força do espírito, que nos faz ver mais longe, que nos ensina a cada momento da vida que ser é mais importante do que ter. Queremos continuar a servir Portugal. Pessoa disse: o homem sonha, a obra nasce. É esse sonho para que vos convido. Quero convosco sonhar o futuro. É o desafio cristão.
Central.